Ensinar para nós. Êxodo 22. Lembra semana passada, gente, que eu falei para vocês que semana passada, retrasada, a gente vem falando sobre as leis civis, as leis da Torá, né, dos mandamentos de Deus, e as leis em sociedade que nós temos que viver, né? Então, a palavra de Deus, ela vai nos dando leis para diversos momentos da nossa vida, ou coletivamente ou individualmente com o Senhor. E a gente precisa então identificar esses textos e então colocá-los no devido lugar. Para quem o Senhor está falando? Está falando para eu, como filho, e devo obedecê-lo diretamente, no particular. Ele está falando de forma coletiva, para toda uma nação, para todo um povo, para Israel, para quem Deus está falando. Então, esses textos que a gente está lendo aqui no Pentateuco, nesses 5 primeiros livros da Bíblia, que começa em Êxodo e vai terminar lá em Deuteronômio, vai nos mostrar um pouco disso, do que Deus quer para o seu povo, Israel, para Israel e a igreja como um todo, que foram as leis que ainda permanecem até os dias de hoje, as leis civis que Israel tinha que cumprir naquela época e que cabe para nós muito bem hoje em dia, e as leis cerimoniais, as leis religiosas, né, dos levitas, daquela tribo que foi separada pelo Senhor, e que muitas dessas leis realmente não servem mais para os nossos dias, porque elas foram cumpridas em Jesus Cristo. Então a gente vai vendo um pouco de tudo isso e a gente vai tentando discernir o que é para nós, o que é para Israel, o que é para o individual, e a gente vai entrando nesse contexto. Então a gente sempre precisa ler os textos aqui do Pentateuco com esse olhar também, tá bom? Então, Êxodo 22 é uma continuação de Êxodo 21 e vai continuar inclusive até Êxodo 23, versículo 9. A partir do versículo 10 do 23 é que a gente vai começar a ver uma coisa um pouco mais coletiva. Mas aqui ele está falando de leis civis, de cuidados de uns para com os outros mesmo, né? Então Deus está dando leis de convivência entre o povo de Israel, e hoje nós podemos olhar para isso com uma particularidade de convivência coletiva também, civil, né? Entre nós irmãos e com as pessoas ao nosso redor. Êxodo 22, eu vou ler, gente, o texto praticamente até o final do 22. Então eu vou ler os 31 versículos. Só para que a gente já tenha um panorama do texto 22 e que vocês vejam que ele está falando diretamente igual ao 21 de leis de convivência, tá? E a gente vai pontuar algumas coisas aqui para a gente poder seguir. Capítulo 22 de Êxodo, versículo 1 diz assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará a restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-lo em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer
for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas, se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas, se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia um manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. Porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagre-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Então aqui nós temos o capítulo 22. Assim como outros textos na palavra de Deus, esses textos aqui, eles parecem ser um balaio, né? Um grande cesto em que se joga todo tipo de informação, mistura e dá um capítulo, né? E é isso que parece para nós o texto, porque são vários assuntos misturados. Eu comparo muito esses textos com o livro de Provérbios também. Se você já leu o livro de Provérbios inteiro, você percebe que o texto, ele sai de um versículo falando, por exemplo, sobre pai e mãe, e entra em outro versículo falando sobre a sabedoria a respeito do dinheiro. E depois já muda para o próximo falando sobre a sabedoria com o próximo. Então, são textos que eles deveriam ser estudados e meditados de forma individual mesmo. É como se a gente fosse administrando versículo por versículo. Não era para a gente ler em capítulos como a gente costuma ler a Bíblia normalmente. Tem textos que eles podem ser lidos de forma corrida, de forma inteira, né? O capítulo inteiro para que você entenda o contexto. Mas tem textos que não, eles são tão realmente minuciosos, com detalhes e com assuntos diferentes, que eles deveriam ser tratados também de versículo a versículo. E esses capítulos aqui de Êxodo, 21, 22, o 23, eles são esse tipo de capítulo, que a gente deveria tratá-los de forma praticamente individual, de forma versículo a versículo, para entender o que o texto então está dizendo. Ele está dando um conglomerado de leis civis, de leis de convivência entre pessoas numa sociedade. Então é como se nós pegássemos a nossa lei, a nossa Constituição e tentássemos ler ela como um livro comum. A gente ia ter muita dificuldade em ler um livro de leis se não fosse pausado, né? Se não fosse uma lei de cada vez.
se não fosse um trecho de cada vez, porque cada lei vai falar sobre um assunto diferente. Então, é impossível que a gente pegue um livro sobre leis e consiga ler ele corrido e conseguir entender tudo de forma geral. É impossível. Então, quando a gente pega esse tipo de texto, o ideal é que a gente faça essa leitura mais pausada e realmente separando os textos. Né? Você pode fazer chaves, você pode fazer aí de uma forma na sua Bíblia que você consiga separar esses versículos, você vai conseguir entender melhor o texto e até estudar melhor o texto. Então vamos lá, capítulo 22, vai ter alguns versículos que eu vou passar mais rápido e vai ter alguns versículos que a gente vai explicar um pouquinho mais. Se vocês tiverem dúvidas, gente, eu gostaria que vocês perguntassem. Levanta a mão aí ou abre mesmo o áudio e fala, Eli, deixa eu só perguntar uma coisa. Já fala, gente, não empurra com a barriga. Se tem uma coisa que dentro da palavra de Deus não dá certo, é não compreender o que você está lendo naquele momento. Então, se há alguma dúvida, a aula é o lugar. Esse aqui é o momento para a gente bater um papo. Então, eu percebo que há uma tranquilidade muito grande por parte de vocês e às vezes fica algumas dúvidas aí e vocês vão levando. Não façam isso, perguntem, às vezes é uma dúvida coletiva, e às vezes é uma dúvida individual, e às vezes eu também não vou saber, e a gente vai pesquisar junto, e a gente vai conseguir achar uma resposta legal para aquela dúvida, tá bom? Então não passa batido não. Se ficar alguma coisa aí, já vai falando. Então capítulo 22 de Êxodo vai dizer assim, ó. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Então o texto está claro, é uma lei civil. Se você roubar um boi ou uma ovelha e você matar para comer, ou se você vender esse boi do teu próximo porque você roubou por alguma necessidade e você foi descoberto e você foi então achado ali, né, como o ladrão, você vai ter que restituir 5 bois, né, se for um boi, e 4 ovelhas se for uma ovelha. Então a multa é pesada, né? Para o ladrão a multa é pesada. Então Israel precisava estar atento sempre ao que eles iam fazer, porque cada transgressão, cada lei infringida, cada quebra de uma lei que eles faziam era um prejuízo muito grande. Então o cuidado de Deus é para que eles não quisessem realmente pecar contra o seu próximo. Essa que é a grande questão. A questão das leis de Deus é dizer, não faça nada com o teu próximo que você não quer para você. Isso vai estar sempre muito explícito para nós dentro da palavra. Versículo 2. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Então, o que está dizendo esse versículo 2 e versículo 3? Assim, ó. Se durante a noite você ouvir um barulho no seu terreno, na sua casa, na sua fazenda, aonde quer que seja, e você sair para fora, no meio da escuridão, e você vê que tem alguém roubando a sua casa, e você matar essa pessoa, você não vai ser culpado de homicídio, porque você está fazendo isso à noite, no escuro. Por que isso está sendo dito dessa maneira, gente? Eles não tinham no deserto, ou mesmo em Canaã, a eletricidade que a gente tem hoje. Então pensa comigo aí que diante de um breu, de uma escuridão imensa, quem já foi em fazenda, em sítio, que não tem aqueles postes de luz para você te nortear um caminho ali, quando dá, depois das 8, 9 horas da noite, que você tenta sair fora da casa para caminhar numa estrada ou onde quer que seja, aquilo você não vê nem um palmo diante dos seus olhos. Então você imagina um roubo acontecendo na casa de algum israelita, ou mesmo no deserto, quando eles estavam acampados no deserto, que esse é o caso aqui, e eles eram roubados ali durante a noite. A pessoa que visse, ou que ouvisse, na verdade, né, o barulho do ladrão, ele ia tentar salvar a sua casa, o seu rebanho, ou o que quer que seja. Então ele ia de alguma maneira atacar aquele ladrão sem nem ver quem ele era. E se ele viesse a matar o ladrão, ele estaria livre, né, de estar culpado de um homicídio, mesmo que ele matasse a pessoa, porque ele nem estava vendo, ele não tinha como reconhecer quem era, ele não tinha como, de outra maneira, parar aquele ladrão. É disso que o texto está dizendo. Por isso que o texto continua dizendo que se isso acontecer
com o nascer do sol, aí sim, o dono ali que matar, mesmo que for um ladrão, mas se for durante o dia, ele não deve matar o seu irmão, mesmo que ele for um ladrão. Ele deve de alguma maneira prendê-lo, levá-lo às autoridades para que as autoridades façam ele pagar por aquele prejuízo, entendem? Então, se o roubo for feito à noite e você tentando proteger os seus bens, matar alguém, você não é culpado de homicídio, tá? Então tem a ver com com essa falta de recurso visual e por isso que ele não é culpado por homicídio. Ele está tentando salvar a sua propriedade ou seus bens, ok? E aí o versículo 3 continua na sequência, né? O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Tá vendo aqui onde começa a aparecer os escravos, gente? Inclusive dentro do próprio povo de Israel, ou mesmo quando eram pessoas que vinham de fora, né, tentar roubar algo dentro do acampamento de Israel, se essa pessoa fosse presa durante o dia tentando roubar, se ela não tivesse recursos para pagar a multa ou a restituição do bem que ela estava tentando roubar, ela teria que ser vendida como escravo para essa pessoa que ela estava tentando roubar. Então ela passaria a estar presa, né, de forma domiciliar, ela serviria de escravo para aquela pessoa que ela tentou roubar até pagar a dívida, né? Então vai entrar dentro daquela lei que a gente leu lá no capítulo 21. Fala aí, quem levantou a mão? Daiane. Fala aí. Não? Depois? Tá, então vamos lá. Versículo 4. Se o que for roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Então o ladrão foi encontrado, o bem ainda estava com ele, e aqui geralmente era a questão de bois, ovelhas, eram as propriedades daquela época. Se nós trouxéssemos para o nosso dia, o que seria encontrado com esse ladrão, gente? Só para a gente tentar entender aqui. Um celular, uma bicicleta, um carro, o que mais que as pessoas roubam? Joias, relógio, todo tipo de bem, né? Ela seria... A Daiane está perguntando aqui, gente, se o ladrão que foi encontrado, a pessoa que está sendo lesada, não quiser o ladrão como escravo dela, o que aconteceria, né? Ela poderia vender ele como escravo para uma outra pessoa e pegar o dinheiro, né? O valor daquele escravo. Ele se tornaria escravo daquela pessoa, porque ele não tinha como pagar por aquilo que ele roubou, ok? Então, ou ele era escravo da própria pessoa que ele roubou, ou ele se tornava escravo de alguém que a pessoa mesma poderia vendê-lo como escravo. Então, tudo aquilo que foi encontrado em poder do ladrão, ele teria que restituir em dobro, ok? Aquilo que ele roubou. Se ele não tivesse como pagar isso restituído em dobro, ele então se tornaria a moeda de troca aí, né? Ele seria vendido então como escravo para pagar por aquele prejuízo. Gente, essas leis, elas trazem tanta segurança para o povo de Israel e elas trazem segurança para nós, porque vamos tentar imaginar que isso que Deus está dando como leis, se isso fosse regra, se isso fosse lei para a humanidade de uma forma geral, vocês concordam comigo que diminuiria e muito a forma, né, da sociedade conviver? As pessoas teriam muito mais temor a Deus e muito mais amor ao seu próximo, sim ou não? Né? Se as coisas fossem feitas de forma sem a palavra de Deus vai falar e eu vou lembrar do que eu quero falar aqui pra vocês, sem escolher a pessoa, sabe? Assim, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu filho, pode ser meu marido, pode ser minha esposa, pode ser quem for que for pego fazendo isso, a pessoa tinha as consequências da mesma forma. Entende o que eu tô querendo dizer? Não existe justiça, não, mas não existia parcialidade. Essa é a palavra que eu queria. Era totalmente imparcial. Deus pede para o seu povo ser totalmente imparcial. A imparcialidade, gente, é uma coisa tão poderosa, porque quando o mesmo castigo, a mesma rigidez que eu trato uma pessoa, eu trato a outra, então automaticamente há um certo temor, há uma certa observação maior na lei, porque não vai ter parcialidade no julgamento. Não é triste?
quando a gente vê que algumas pessoas, porque elas têm dinheiro, porque elas têm posses, porque elas têm as costas quentes, né? Por ter alguém conhecido no poder, ela é liberta, ela se safa, né? De um julgamento ou de uma prisão. Isso é muito triste. E Deus diz que isso é uma coisa abominável entre o seu povo. Por quê? Porque a imparcialidade vai trazer justiça para o meio do povo. Então pode ser quem for. Essas regras que estão escritas aqui, gente, elas eram seguidas à risca entre quem quer que seja. Quando Israel, eu não vou entrar muito a fundo agora, mas quando Israel começa a se desviar do Senhor, a imparcialidade começa inclusive a entrar, ou na verdade a parcialidade, né? Começa a entrar e realmente a corrupção também começa a entrar também no meio de Israel. Isso é muito terrível. Deus vai ficar extremamente irado com o seu povo por causa disso. Porque aí eles começam a receber também suborno para libertar, para não matar, para não julgar aquela pessoa como ela deveria ser julgada. Versículo 5, gente. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Então o que está falando aqui, gente? Você saiu lá para trabalhar ou para levar o teu rebanho para comer o pasto, né? Para pastar, para passear, para tomar água. E você soltasse o seu rebanho, pensa aí, 5.000 ovelhas, 3.000 bois andando no pasto ali. E parte desse rebanho vai comer o pasto do seu vizinho, né? Vai lá pastar no campo do seu vizinho. Se isso acontecesse, a pessoa seria cobrada por aquilo que o seu rebanho comeu no pasto do vizinho. Então não poderia, tem que ter o cuidado. Se você vai levar o teu rebanho para pastar, que ele faça isso no seu território, que ele faça onde é seu e não no do próximo. Então percebem como Deus resguarda a propriedade das pessoas, Deus resguarda o direito das pessoas, né? Hoje a gente fala das nossas casas, né? Você imagina teu vizinho, se a gente não tem muros nas nossas casas e o vizinho entra na sua casa e sai pegando o que você tem e leva para casa dele, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Seria incabível, né? Alguém fazer isso. Não, vizinho, eu fui lá na sua casa e vi que você tinha lá um pé de laranja, fui lá, catei umas 3 dúzias de laranja e levei para minha casa para fazer um suco. Não, querido, o pé de laranja é meu. Você não pode sair entrando na minha propriedade, pegando a laranja e comendo a laranja sem me dar, né, o devido valor daquilo. Eu não estou vendendo, a laranja é minha. Se eu quiser doar para você, eu vou doar, mas se você não me pedir, eu não posso permitir que você faça isso dessa forma, sem que eu dê autorização para isso. Isso é lei de propriedade, isso é lei de resguardo da sua propriedade. Então Deus está preocupado também com o seu povo, de que cada um cuide do seu rebanho, cuide do seu espaço, cuide do seu pasto, cuide da sua vida, para que ninguém seja lesado com esse tipo de atitude. Se acontecesse, vai ter que pagar pelo que os animais comeram, pelo que eles pastaram ali. E com o melhor ainda da sua terra. Você não vai poder dar na mesma moeda, não. Vai ter que ser melhor ainda. Versículo 6. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Não preciso nem falar, né, gente? Se você está ali fazendo algo na sua propriedade, botou fogo lá para limpar o terreno, para fazer qualquer coisa, aquele fogo foi para a casa do seu vizinho, para o terreno do seu vizinho e queimou a plantação dele, queimou o que ele já tinha colhido, queimou a propriedade do seu vizinho. O que você vai ter que fazer? Restituir o seu vizinho, é fato. A responsabilidade do incêndio é tua, totalmente tua. Você vai ser o responsável por aquilo que você causou de prejuízo para o seu vizinho, para o seu irmão. 7. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Então vamos até aqui. O que está falando aqui, gente? Pensa comigo hoje, para a gente trazer para os nossos dias, para a gente conseguir compreender o texto.
você tem uma joia na sua casa caríssima, né? Você tem lá um anel de brilhante que custa US$ 1 milhão, certo? Aí você vai até um banco, até um local que guarda esse tipo de bem que é caríssimo, você vai lá e guarda nesse banco, e você deposita lá e fala, ó, deixa aí guardado para que ninguém me roube. Se alguém descobre que existe aquele anel de US$ 1 milhão ali, consegue acessar o interior desse banco, ou algum funcionário, ou quem quer que seja, rouba aquele anel, e você vai lá para buscar o anel num outro momento e descobre que o seu anel foi roubado, quem vai ser o responsável por aquele roubo? Quem vai ser o responsável por pagar por aquele bem que eu deixei guardado ali naquele banco? Então, esse é o caso, né? Então, se alguém dissesse, olha, meu irmão, tô indo viajar, tô indo para outra terra, passar um tempo por lá, eu tô indo viajar a negócios e eu tenho aqui 1000 cabeças de gado. Será que você pode cuidar para mim aí nas suas terras? E eu te pago por você estar cuidando do meu rebanho, ou você estar cuidando dos meus bens, ou não deixar ninguém roubar, eu vou te pagar quando eu voltar. E aí você volta e vê que aquilo foi roubado. Lembra do anel de brilhantes? Foi roubado. Quem é o responsável? Então a palavra de Deus está dizendo assim, vocês vão pegar essas pessoas, tanto o dono do bem, quanto aquele que estava responsável por guardar aquele bem, e vocês vão levar eles diante dos juízes. E os juízes vão ouvir o que aconteceu, tanto por parte daquele que deixou o bem para ser guardado, quanto daquele que era responsável pelo bem, vai ouvir as partes. E então, de acordo com o que aconteceu, vai haver o julgamento. Se perceber que aquele que estava guardando o bem, ele foi negligente, ele foi displicente, que é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa que não guarda bem as coisas dos outros, não tem o cuidado que deveria ter, ele vai ser o responsável por pagar pelo prejuízo. Então, voltando para o nosso exemplo aqui do anel de brilhantes. Se for percebido que o pessoal do banco fechou os olhos, né, para esse ladrão entrar e roubar, se perceber que tem comum acordo aí com o ladrão, quem vai pagar por isso é o próprio banco, né? Agora, se perceber que realmente o ladrão conseguiu entrar, mesmo tendo toda a segurança, mesmo a pessoa sendo cuidadosa, mesmo ela sendo zelosa por aquele bem, não foi culpa dela, então sim, vai se determinar ou que a pessoa que deixou guardados os bens fique com o prejuízo, ou nos nossos dias a gente lançaria isso para o chamado seguro. Foi aí que apareceu a palavra seguro, gente. Por isso que existe seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida. É daí que aparece a palavra seguro. Porque nem quem guarda e nem quem é o dono do bem quer ser responsável por isso. Então entra um terceiro caso, uma terceira pessoa, no nosso caso uma terceira empresa, que agora recebe financeiramente para, se acontecer o roubo, ela ser o responsável por pagar por este prejuízo. Entendeu? Então aqui os juízes ali da época de Israel queriam decidir quem iria arcar com o prejuízo aqui do bem que estava sendo guardado e que foi roubado. Ok? Posso prosseguir? Legal. Se vocês estiverem anotando, descansem aí no coração, ouçam aqui, depois vocês pegam a aula e voltam o vídeo e vai anotando, tá? Se tiver aí, às vezes querendo anotar bastante coisa e não conseguindo, não se preocupa em anotar não, presta atenção na aula e aí depois vocês ouvem no outro momento e anota. Versículo 8, 9, né? 9. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dono ao seu próximo. Então aqui está falando sobre, eu achei algo na rua, eu achei algo ali no meu campo, eu achei algo na estrada, eu achei algo, uma ovelha, um boi, um jumento, uma roupa, o que quer que seja, e eu vou e pego para mim e levo para minha casa. A lei de Deus vai falar num outro momento aqui, a gente vai ver isso, Deus falando, que é para você guardar aquilo que você achou. Já vou até me adiantar, essa lei está aqui um pouquinho mais para frente. Se você acha algo que você não vê ninguém ao seu redor
que é o dono daquilo. Então aquilo realmente foi perdido por alguém, certo? Ou o animal fugiu, ou alguma coisa aconteceu para aquilo estar ali perdido. Você vai levar para sua casa, só que você vai anunciar para quem você puder, para espalhar a notícia de que você achou algo que não era seu, para tentar achar o dono daquilo. Então é o chamado, hoje em dia a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Olha, cachorro encontrado na rua tal, tá perdido, me ajudem a encontrar o dono, né? O engraçado é que a gente só vê anúncio de cachorro, de que mais, gente, que a gente vê de gato. A gente nunca viu anúncio, olha, acabei de encontrar 5 mil reais caído aqui na rua tal, e se alguém perdeu 5 mil reais, chama aí que eu vou devolver, né? Esse tipo de coisa a gente nunca vê sendo encontrado e devolvido. Então a palavra de Deus vai dizer que você não pode simplesmente pegar o bem de alguém e se tornar dono desse bem que foi perdido sem tentar achar o dono. Então você vai procurar o máximo possível até encontrar o dono daquele bem. Se realmente no final de um tempo você não conseguir achar o dono daquilo, porque não apareceu ninguém falando, ó, eu perdi uma ovelha, eu perdi um boi, eu perdi um jumento, eu perdi uma roupa. Se ninguém aparecer, tudo bem, aquilo pode ser seu. Mas até que você prove que não achou ninguém, você vai devolver. Se você tomar posse daquilo, sabendo que não é seu, e aquilo em algum momento, você tá lá andando no jumentinho, e aí a pessoa olha e fala assim, nossa, o fulano tá andando com o meu jumento. Aí ele vai lá, fulano, esse jumento é meu. Aí o fulano vai falar, não, esse jumento é meu, imagina, não é seu. Então eles vão ser levados aos juízes também da cidade, para eles mostrarem o caso deles. Então quem perdeu vai falar, eu perdi um jumento algum tempo atrás, esse jumento é meu. O outro vai dizer, não, esse jumento é meu. E aí os juízes é que vão determinar quem vai ter que pagar pelo prejuízo aí, se isso realmente for verdade, ok? Então há um julgamento aí também para achar quem é o que vai ter que restituir. Versículo 10. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido, ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer restituição. Quando a gente olha esses versículos, gente, a gente acha até estranho para nós, porque está muito fora da nossa realidade, não é isso? Tenho certeza que tem gente que está falando assim, nossa, nada a ver, não entendo nada, não sei para que esses versículos estão aí no texto. Não faz sentido para mim, né? E eu posso dizer para vocês que faz total sentido. A questão é que nós precisamos ver qual é o contexto de vida, de sociedade que está sendo contada essa história, inserida essa lei. Se nesse momento Deus desse a lei para Moisés e dissesse assim, Moisés, se alguém encontrar uma bicicleta encostada aí no barranco e a pessoa não devolver, enquanto não achar o dono, faça a pessoa devolver 2 bicicletas. Quem está recebendo a lei de Moisés naquela época ia saber do que Moisés está falando quando ele falasse a palavra bicicleta? Não, ok? Mas como eles estavam acostumados com a questão dos animais, com rebanhos, com tudo aquilo que era extremamente rural, extremamente debaixo da agricultura, então tudo que ele falasse a respeito de agricultura, a respeito de rebanhos, a respeito de fazendas, a respeito de bens, nesse sentido, Israel iria entender e eles iriam cuidar uns dos outros. Essa lei cabe muito bem para nós. Tudo que nós acharmos, tudo que nós perdermos, tudo que nós guardarmos para o nosso irmão, para uma pessoa conhecida, para um parente, tudo aquilo que estiver na nossa responsabilidade. Você foi lá e pegou um livro emprestado da Renata, certo? Você falou, Renata, eu preciso muito desse livro para ler. Esquece, ela não vai emprestar. Esquece. Mas, se a Renata emprestar o livro, então você pode ter certeza que você está com $1 milhão na mão. Porque se você perder o livro da Renata, que ela escreveu um monte de coisa que Deus foi falando com ela,
e você chegar na semana seguinte, que era para devolver o livro, e ela falar, cadê meu livro, minha irmã, meu irmão? E você falar assim, ixi, meu cachorro comeu. Eu acho que perdi. Esqueci no trem que eu estava indo trabalhar. Não vai rolar uma restituição básica, não. O que a Renata vai te cobrar por esse bem que era tão precioso para ela vai ser pesado. Então percebe, a responsabilidade é a mesma. Nós estamos falando de bois, de ovelhas, porque era a realidade de Israel e do povo de Israel naquele momento, principalmente ali no deserto. Mas o que Deus está falando é como é que nós temos cuidado daquilo que é do nosso próximo. Como nós temos cuidado do nosso convívio social em sociedade. Quando você pede um carro do teu irmão emprestado para fazer uma viagem, quando você pede dinheiro emprestado para pagar uma conta e fala que você vai pagar na semana seguinte, quando você pede uma roupa emprestado para usar num casamento, como você tem cuidado disso? Quando você vê na rua realmente algum bem ali perdido e você sabe que aquilo pode ser de alguém que está ali perto e você simplesmente ignora isso e pega aquilo e vai embora, sendo que você poderia muito bem ter procurado a vítima que perdeu aquilo. Então, tudo que está inserido na convivência em sociedade é disso que Deus está falando nessa lei. E nós podemos fazer tudo, casar perfeitamente, irmãos, tudo dá para achar uma adequação para os nossos dias de hoje. Basta que a gente olhe para a lei e entenda o contexto do que Deus está falando para Israel e então consiga lançar isso para a nossa sociedade de hoje, para os bens que a gente adquire hoje, para a propriedade que a gente adquire hoje, para os bens materiais que nós temos hoje e que vale muito para nós, que às vezes é tudo que nós temos. Então é disso que Deus está falando. Nós precisamos cuidar bem uns dos outros. Nós precisamos cuidar bem daquilo que é do outro, tanto quanto daquilo do que é nosso. Por quê? Porque quando eu faço o bem para o meu próximo, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Eu estou cuidando daquilo que Deus gosta que nós venhamos cuidar, que é do próximo. Assim como a gente ama a Deus, a gente está amando também o nosso próximo. Nisso tudo que a gente vai fazendo. Tudo bem até aqui? Versículo 14. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Vamos ler diferente aqui, ó. Se alguém pedir emprestado o carro do seu próximo e este for roubado ou houver uma batida de trânsito, quem pediu emprestado que está longe do dono vai ter que fazer restituição. Sim ou não? Sim, não é? Você não pediu emprestado? Você não cuidou direito, você não zelou, foi um acidente, ok, mas o dono do bem tem culpa daquilo que você bateu, que você deixou roubar? Não, então você tem a obrigação de devolver exatamente aquilo que você pegou, ou melhor, Deus muitas vezes vai falar até de restituir o dobro. Por quê? Porque o prejuízo foi grande para o próximo. Então, a gente precisa olhar com esse olhar, ok? É disso que Deus está falando, de cuidarmos uns dos outros. Versículo 15. Mas se o dono estiver presente e o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Então tá falando, o dono do carro tá junto com você, ele viu que aconteceu um acidente, você não teve culpa da batida ou do roubo, então tudo bem, ele sabe que a culpa não foi sua, porque ele estava junto, ele não vai pedir para você pagar pelo carro. A culpa não foi sua, a culpa foi de um terceiro, a culpa foi, você deixou lá encostado e roubaram, ele viu que você não teve culpa naquilo. Então ele vai ficar com prejuízo para ele sem problema nenhum, não há culpa para outra pessoa que pegou emprestado, certo? Seguindo. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Gente, aqui o caso é específico, né? Tá se falando de uma donzela, de uma virgem, e para esse contexto aqui a gente sabe muito bem que até 50 anos atrás isso era extremamente importante para uma jovem, para uma virgem, ok? Que ela fosse levada
para casamento da mesma maneira, né, donzela, virgem, porque aquilo era a vida dela, aquilo era a honra dela. Você imagina na época aqui de Israel, né? Então era muito maior, ainda porque a lei de Deus vai falar sobre essa questão da mulher ser pura, da mulher ser virgem, do casamento ser totalmente puro, de ser uma coisa perfeita diante de Deus. Então, para o povo de Israel, isso aumentava no mínimo 100 vezes a responsabilidade. Então, se algum homem de Israel, nós estamos falando para Israel, tá, gente? Não esquece desse detalhe. Israel, Moisés está falando para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então, se algum homem de Israel simplesmente quisesse seduzir uma jovem, seduzir é o que, gente? Cantar, ó, falar aqui no ouvido dela até que ela caia na lábia dele. E ele fosse, se deitasse com aquela jovem e fizesse ela perder a honra dela, a virgindade dela, ele teria que pagar o dote para o pai daquela moça, o mesmo dote que seria pago pelo pretendente que ela iria se casar, e ainda vai ter que se casar com ela a partir daquele momento. Então, já que se deitou, agora ela é a sua mulher. Não tem como voltar atrás. Você agora vai ter que tomá-la como esposa, ok? E ainda pagar o dote para o pai. Mas, se o pai da moça, da virgem, olhasse para aquele homem que seduziu a sua filha e não aceitasse por aquele casamento, o pai poderia dizer que não aceitava aquele casamento. O rapaz teria que pagar o dote da mesma forma, era a multa que ele teria que pagar por aquele pecado que ele cometeu, por aquela falha que ele cometeu com aquela jovem, e a jovem poderia continuar dentro da casa dela com o pai dela normalmente. E provavelmente, por causa dessa negação do pai a respeito dessa impureza dela ter sido desonrada, mas o pai viu que aquele pretendente não era um bom pretendente para sua filha, provavelmente ele conseguiria um novo casamento para ela, porque aquela honra dela não foi perdida porque ela se deitou com um homem, mas ela foi, na nossa linguagem de hoje, ela foi estrupada, né? Estuprada, né? Que fala, perdão do erro aí. Então, não foi culpa dela a desonra. E o pai não permitiu que ela se casasse com aquele homem que a desonrou. Então, muito provavelmente, ela conseguiria um novo casamento com a mesma honra, ou talvez nem tanto, mas ela conseguiria se casar de melhor forma possível. Mas a multa o rapaz teria que pagar pelo dote da menina, por ter desonrado ela. Porque se aquela jovem não conseguisse também um novo casamento no futuro, justamente por ser desonrada, ela teria então, o pai teria sido restituído por aquilo e poderia ficar com aquela jovem para o resto da vida dentro de casa, cuidando dela como sua filha, ok? Então, seguindo aí, isso é uma lei cultural, mas ela serve também para os nossos dias, porque jamais alguém deveria, né, seduzir uma mulher, seduzir uma jovem, inclusive, e não se casar com ela. Tá se falando sobre isso, né? Isso, na nossa linguagem também, não sei se vocês já ouviram falar, na palavra defraudação. Se alguém nunca ouviu falar, depois dá uma olhada, né, nos assuntos, ou no que significa mais a fundo a palavra defraudação. O que é defraudar alguém? É você dar esperanças para alguém de algo que você não quer cumprir. Então, por exemplo, um jovem vai lá e canta uma moça, uma jovem que é virgem, que poderia ter todo um futuro pela frente, mas ele fala, ai, tô apaixonado por você, nossa, eu quero muito ficar com você, você é a mulher da minha vida, você é tudo que eu pedi para Deus, e ele começa naquela falação ali na cabeça da jovem, né, e ele consegue então arrebatar o coração dela de alguma maneira por causa daquela sedução, e ela se entrega para aquele rapaz, de corpo e alma, inclusive se deitando com ele, mas passa algum tempo, uma semana, um mês, 15 dias ou até um pouco mais, esse rapaz simplesmente vira para essa jovem e diz, ó, quero mais nada com você não, ó, valeu, Deus abençoe, vai-se embora e tchau, vou pro próximo. Então isso é a chamada defraudação. Você está prometendo algo para a pessoa que você não vai poder cumprir. Então, para você ter seduzido aquela jovem, para você ter se deitado com ela, você tinha que ter a responsabilidade de que você deveria se casar com ela, faça sol ou faça chuva, tá? Então, na nossa linguagem de hoje, seria a chamada defraudação emocional, principalmente, né? Porque isso fala de defraudação emocional. Mas aqui a lei era rígida mesmo nesse sentido. Quem falou? Fala aí, Daiane.
Hã? Fecha a aula e abre de novo. Eu tenho 5 minutinhos. Vamos segurar mais um pouco. Acho que eu tô até talvez consigo terminar aqui. Me ajuda aí. Mas a gente já vai fechar. Tô de olho aqui também. Então é disso que está falando. Versículo 18 e 20 é o mesmo caso do 21 lá, que eu vou pedir só para a gente já ler eles dois juntos, pulando o 19, porque está falando de um mesmo assunto. Então, versículo 18 está dizendo assim: não deixem viver a feiticeira. Versículo 20: quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor será destruído. Então, tá falando de morte mesmo, né? Então, se no meio de Israel fosse encontrado alguém fazendo qualquer tipo de feitiçaria ou idolatrando um outro Deus, né? Adorando um outro Deus que não fosse o Senhor, essa pessoa deveria ser morta imediatamente. Então era uma lei extremamente rígida para que fosse um exemplo a ser seguido, para que ninguém se metesse a besta de adorar outros ídolos, adorar outros deuses e muito menos operar dentro da feitiçaria, que está também relacionado totalmente à idolatria, tá bom? Então a feitiçaria ela tá ligada diretamente à adoração a ídolos que trariam algum tipo de benefício com falar do futuro ou fazer feitiços para fazer mal para alguma pessoa e tudo isso. Então, os dois textos estão falando sobre isso. No meio de Israel, achasse alguém praticando feitiçaria ou adorando outros deuses, morte imediata. Não era nem para levar para julgamento. Tendo mais de uma ou duas testemunhas, de preferência duas ou mais, essa pessoa poderia ser morta imediatamente, para servir como exemplo, para não terem outras pessoas seguindo essa pessoa, ok? Vamos fechar então, gente, 3 minutinhos? Não vai dar tempo, a gente já volta do 19. Voltem rapidinho aí. Incomparável, desejável, Deus onipotente, inacessível. Faltam 3 voltar aqui. Vamos lá, gente? O pessoal vai chegando, a gente vai abrindo. 19. É também uma lei extremamente explícita, né? E bem forte, mas que precisava ser combatida na raiz. Por isso há morte também para esse tipo de pessoa. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado. Então não tem meio termo para esse tipo de pecado, né? Então também é morte, tanto quanto a idolatria, tanto quanto a feitiçaria, a bestialidade, né, que é o sexo entre o ser humano e o animal, também deveria ser combatido com a morte da pessoa. Fosse encontrado no ato ou soubesse que essa pessoa tinha tido esse tipo de prática, ela deveria ser morta para servir de exemplo para o povo de Israel, ok? Então nós estamos falando tudo isso para o povo de Israel. Deus não estava dando essa lei para outras nações, era para o seu povo. Então era para que eles justamente não caíssem
nesse tipo de pecado, nesse tipo de erro. Não seria aceito pelo Senhor, não seria aceito no meio do seu povo. Versículo 21. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Gente, a questão do estrangeiro, Deus vai falar muito forte conosco, tanto dentro da lei, quanto nos profetas. A gente vai ver isso até no Novo Testamento. Deus tem um amor especial pelos estrangeiros, por pessoas de outras nações. Então nós aqui no Brasil, nós precisamos ter um amor especial por toda e qualquer pessoa que vem de outra nação morar no Brasil. Por que isso? Nós devemos cuidar com zelo, nós devemos ajudar financeiramente, nós devemos orar pelos estrangeiros, nós devemos estar sempre preocupados com isso. Porque uma pessoa que é estrangeira numa outra terra, gente, ela tem vários problemas. O problema da língua, o problema dela não entender muito bem a cultura, o problema dela não conseguir emprego fácil, o problema dela não ter bens ali naquela terra, porque ela talvez deixa tudo na terra de onde ela veio. E geralmente as pessoas procuram outras nações, outros países, porque ou o país dela está sofrendo na economia, ou está sofrendo guerra, ou está sofrendo perseguição religiosa. Sempre, em toda a era da humanidade, um povo só foi para outra nação, para outra terra, porque ele estava sofrendo de alguma maneira algum tipo de opressão, algum tipo de dificuldade. Pode olhar que até nos nossos dias, no século 21, continua sendo a mesma coisa. As pessoas saem das suas nações por guerra, por fome, por perseguição religiosa, por problemas com a política, com diversas situações desse tipo que fazem com que ela praticamente saia fugida, saia com a roupa do corpo, sai sem carregar praticamente nada. Quando ela chega numa outra nação que está acolhendo, essa nação, se essa nação não tiver amor por essas pessoas, não se compadecer, não usar da palavra compaixão para com aquelas pessoas, elas vão sofrer muito, gente, na nação onde elas estão. Então a gente tem aqui no Brasil inúmeros estrangeiros morando na nossa nação e às vezes a gente passa por cima deles quase pisando, né? Quase que achando que eles são a escória, que eles são lixo, que eles são ninguém, que eles são invasores da nossa terra. Cuidado, irmãos, cuidado com isso. Nós temos na palavra de Deus inúmeros textos em que o Senhor fala para nós cuidarmos dos estrangeiros, para nós como igreja acolhermos os estrangeiros, sermos pacientes, sermos compassivos, sermos acolhedores. Se a igreja fizesse muito mais por refugiados, por pessoas estrangeiras na sua terra, com certeza nós teríamos muito mais a bênção de Deus virada para nós, porque Deus ama quem cuida dos estrangeiros, porque ele diz por que ele gosta disso, porque ele diz assim: pois vocês foram estrangeiros no Egito, e você, meu povo, não foi bem tratado no Egito, vocês foram escravizados, e eu os libertei. Então, o mesmo sentimento que Deus teve pelo seu povo Israel, quando eles estavam escravizados no Egito, é o mesmo sentimento que ele sente por qualquer pessoa que esteja fora da sua terra, que esteja fora do seu país de nacionalidade. Por quê? Porque essa dificuldade é a mesma. Israel se viu numa terra estranha quando os filhos de Jacó chegam lá no Egito por causa da fome. Foi por isso que eles foram parar lá, não foi outro motivo. Jacó não foi parar no Egito simplesmente porque ele quis viajar e morar numa outra nação. Não, houve muita fome e Deus então permitiu que eles permanecessem ali. Mas existem várias questões aí no meio disso, mas o que Deus está falando aqui para nós é que nós precisamos ter os nossos olhos atentos a ouvir o clamor do estrangeiro, a ver com os olhos de Deus o estrangeiro, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível, ok? Versículo 22. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Gente, vocês prestaram atenção de como isso é forte?
como Deus está sendo incisivo, como Deus está sendo forte nas suas palavras em dizer que se o povo de Israel não se atentasse para a viúva e para o órfão, se eles não cuidassem dessas duas qualidades de pessoas, né, desses dois tipos de pessoas, eles sofreriam a ira de Deus sobre eles. Porque se o órfão e se a viúva clamassem a Deus, Deus ouviria e viria com ira sobre o povo de Israel. Então, se tem um tipo de pessoa que deveria pelo menos, né, ou era bem tratado em Israel, era uma mulher quando ela se tornava viúva e um filho quando ele se tornava órfão. Então, era primordial, nós vamos ver isso dentro da lei, porque Deus está dizendo que era para eles cuidarem dessas pessoas. A cultura daquela época dizia que esses dois grupos de pessoas, eles ficavam a Deus dará, literalmente, quando eles não tinham o respaldo de Israel, ok? Eu ia parar agora para a gente ler o livro já, passar essa meia horinha, mas eu vou seguir só para a gente terminar essa parte das leis, pelo menos até o versículo 9 do capítulo 23, para que semana que vem a gente comece a respeito das festas, a respeito do sábado, que é muito importante, e a gente então continua com o texto aí. Eu preciso terminar essa partezinha que fala dessas leis pequenas que Deus está dando para Israel. Pequena modo de falar, né? Porque são tantas leis, por isso que elas se tornam pequenos trechos, não é um texto completo, ok? Vamos seguir aqui e a gente terminando esse trecho, ou a gente vai para o livro, ou semana que vem a gente pega ele novamente. Versículo 25. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando o lucro. Então Deus está dizendo também sobre um tipo de pessoa que é o seu povo. Então está falando de israelita para israelita, ok? Quando eles tiverem problemas financeiros, quando eles de alguma maneira se tornarem pobres, necessitados, se eles perderem os seus bens por erros aí com administração ou com qualquer outra situação, com roubo, não sei, alguém de Israel ficasse empobrecido. Nós lemos isso também na lei dos escravos lá, como deveria ser tratado, a gente falou um pouco sobre isso. Mas se algum israelita tivesse problemas financeiros, problema com seus bens, e ele fosse pedir emprestado para um irmão israelita, esse irmão que tivesse condições de emprestar esse dinheiro ou ajudá-lo financeiramente, não poderia cobrar juros do seu irmão. Isso era terminantemente proibido. Por que era proibido, gente? Porque quem dava a bênção para Israel era Deus. Então o entendimento de que toda provisão, toda bênção que Israel teria ou tinha nas mãos de bens financeiros não vinha de outro lugar senão das mãos do próprio Deus. E Deus não cobra juros de nós. Todas as vezes que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos financeiras, Deus não fala assim, meu filho, eu tô te emprestando aí, uns 50 mil reais esse mês para você pagar suas contas. Você viu que a sua empresa prosperou, você viu aí que você vendeu muito bem esse mês na empresa que você trabalha, o seu salário vai ser top. Vou cobrar aí uns juros de 100% de você vai ter que me devolver o dobro. É assim que Deus faz conosco? Não. Então por que a gente, quando vai também ajudar alguém com o mesmo dinheiro que não é nosso, mas é de Deus, a gente tende a cobrar juros? Por que a gente quer receber lucros exagerados, sendo que o dinheiro que está na minha mão e na sua mão não é nosso? Quando a gente tem a consciência de que somos escravos do Senhor, gente, que não somos comprados, quando esse entendimento realmente entra na nossa mente, quando a gente sabe que o nosso salário não é nosso, mas é do Senhor, Ele tem nos dado, a gente age de forma muito mais madura com a nossa vida financeira. A gente age de forma muito mais, com muito mais entendimento com os nossos gastos, com aquilo que eu coloco o meu dinheiro. Eu me preocupo porque eu estou gastando ou estou usando de forma errada o dinheiro que não é meu, é de Deus. Deus tem entregue nas minhas mãos riquezas, bens, coisas para eu cuidar. E se eu não cuidar bem, eu vou dar conta disso no dia do juízo. Deus vai me perguntar o que é que eu fiz com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. E eu vou ter que dar conta. Você querendo ou não querendo, é isso que a palavra de Deus diz. Inclusive no Novo Testamento. Então aqui Israel estava sendo proibido
de cobrar juros entre judeus, entre israelitas. Então eles tinham que ajudar o seu povo, eles tinham que ajudar os seus irmãos sem cobrar R$1 a mais. Emprestou 100, devolve 100 e tá tudo certo, ok? Devolve aquilo que foi emprestado, isso é óbvio, mas não devolve com nenhum tipo de juros a ser cobrado. Deus não tem nos cobrado juros, nós também não vamos cobrar juros dos nossos irmãos, ok? Então, se alguém quiser emprestar R$1 milhão aí pra mim, ó, não tenho data para devolver e já sabe, não vai poder cobrar juros. Olha lá, crente lá, ó, lá em cima. Tal. Eu já tô lendo a lei aqui, ó, já achando que alguém pode fazer a da vez aqui, ok? Brincadeiras à parte. Falei pro Zé Paulo, falei pro seu filho, falei, tá vendo, né, Zé Paulo? Ele tá pedindo PMU. Ai, Jesus. Vamos lá, gente. Versículo 26. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. O que Deus está falando aqui, gente, para o povo de Israel? Pensa comigo. Teu irmão chega de manhã para você, teu irmão israelita, vamos nos colocar na situação. Chega de manhã e fala assim, ô meu irmão, eu tô precisando de R$100 para pagar uma conta ali, ó. Mas até o final do dia eu vou trabalhar hoje. Eu vou fazer o máximo que eu puder para quando for 6 horas da tarde eu vir e te devolver os R$100 que você vai me emprestar agora. É que eu preciso pagar a conta nesse momento. Não pode ser no final do dia. Você pode me emprestar? Aí você vira pro teu irmão e fala assim, mas qual é a garantia que você vai me dar de que você vai voltar para me pagar? Como que você me garante esse dinheiro que eu tô te emprestando agora? Como que a gente vai ter uma garantia na mão? Você vai levar e se depois você falar que eu não te emprestei nada? Vai ficar a tua palavra contra a minha perante os juízes. Então tinha que ter alguma coisa, certo? Como garantia. Então a pessoa falava assim, ó, eu posso te deixar esse meu manto, ó, essa roupa que tá aqui por cima. Esse meu casaco, vamos falar assim pra gente entender. Ok? O manto era a roupa que estava por cima da roupa. Geralmente, tá? Eles vestiam 2, 3, uma por cima da outra. E a última era geralmente a mais quente, né? É a que servia para a parte noturna, pro tempo mais frio, que era a noite na região lá de Israel, ok? Aí o que eles faziam? Eles tinham essa garantia, né? Pegava lá o manto do seu irmão. Quando chegava às 6 horas da tarde, no pôr do sol, o irmão voltava, né? O israelita voltava e falava assim, ô meu irmão, não consegui trabalhar o suficiente hoje, não consegui o dinheiro para te pagar os R$100. Eu tenho aqui R$50, foi o que eu consegui. Posso te dar os 50 e amanhã eu trabalho de novo e termino de pagar os 100? Aí o israelita, que era mau, ele falava assim, até pode, mas vai embora, teu manto vai ficar comigo como certeza de que amanhã você vai voltar para me pagar. O que ele estava fazendo, gente? Ele estava justamente colocando o seu irmão em risco até de morte durante a noite. Porque se ele não tivesse aquela cobertura sobre ele, aquela roupa, era o único manto que ele tinha para dormir, para passar a noite de frio. O que ia acontecer com aquele irmão? Ele provavelmente ia morrer de frio durante a madrugada fria do deserto ou da situação que ele estivesse passando ali. Entendeu o que Deus está falando? Então, se você tiver a garantia de alguém nas mãos e esse for o único bem dessa pessoa, devolva. Essa pessoa, ela tem que ter a mentalidade de que ela tem que te devolver o dinheiro que ela te pediu. Ela tem que te devolver aquilo que ela te pediu emprestado. Só que você não pode ficar com o único bem que essa pessoa tem. É como se eu pegasse, se uma pessoa que está passando muita necessidade, ela me desse, sei lá, a coberta da casa dela para ela dormir com os filhos, sei lá, a casa dela, né, é o único lugar para ela morar. Sabe esse tipo de coisa? São situações de extremo cuidado com o povo de Israel. É disso que Deus está falando. Então, teria que devolver o manto do irmão para que ele no outro dia devolvesse. A pessoa com necessidade, você pede a panela de cozinhar. Qualquer coisa desse tipo, exatamente. A única coisa que a pessoa tem para ela sobreviver é aquilo que está como garantia para você. E aí você está segurando aquilo que era da pessoa. Então lembra que eu falei que aqui a linguagem é muito pessoal ali daquela época, né? É daquela cultura, daquele momento. Então essa questão do manto tem a ver com a região que eles moram. Pensa a gente pegar uma blusa de frio de um morador de rua lá do sul do Brasil na época do inverno.
vai ser legal para esse morador de rua se você pegar o único cobertor que ele tem e falar que aquilo é a garantia? Não, você vai estar sendo uma pessoa má, de má índole, né? Porque a pessoa vai morrer de frio por causa de um dinheiro que você emprestou para ela. A gente precisa ter compaixão. Deus está falando de compaixão por aquele que está passando por necessidades, ok? Versículo 28. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Então, a blasfêmia é algo terrível, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outros textos, então não vou me ater. Mas Deus está falando para nunca, jamais, nem blasfemar contra Deus e muito menos também contra uma autoridade, que é defamar uma autoridade, que é falar mal de uma autoridade. Isso tudo fala do respeito às autoridades que estão acima de nós. Isso é muito sério diante de Deus. Deus leva isso muito a sério. Uma autoridade deve ser respeitada. Deus deve ser reverenciado como Deus. A gente não pode usar as coisas de Deus de qualquer maneira, falar dele de qualquer maneira. Isso é terrível, é uma desonra muito grande. Versículo 29. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Deus está falando a respeito das primícias. Deus está falando sobre dízimos. Deus está falando sobre aquilo que é dele e que ele vai explicar depois de forma mais clara, mais objetiva em toda a lei. Mas aqui Deus já está falando, não retenha as ofertas das suas colheitas. Então aquilo que era para ser entregue na casa de Deus, no tabernáculo, deveria ser entregue, eles deveriam respeitar. Consagre-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Então tá falando sobre primícias mais uma vez aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre essa lei quando entrar na lei das primícias lá na frente. Então não vou me ater aqui porque a gente vai entender isso com mais clareza no próprio texto que fala sobre primícias. 31. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Então, uma carne de um animal que foi lá despedaçado no campo, ela deveria ser jogada fora. Ela está contaminada. O sangue, né, daquele animal que foi despedaçado já está no meio da carne. Deus tem uma preocupação muito grande com respeito ao sangue, gente. Então, um animal para ser comido em Israel, ele deveria ser muito bem matado, morto, né? De forma correta, para que todo o sangue daquele animal fosse derramado de forma correta. Então, jamais um israelita poderia se contaminar com sangue, nem de animal, comendo a carne daquele animal com o sangue dele ainda, muito menos do ser humano, né? Isso é óbvio. Mas a gente vai perceber essas leis aí quando a gente entrar nas leis alimentares dos levitas, a gente vai entender isso melhor também. Capítulo 23, gente. Deixa eu ver que horas são. Ainda dá tempo da gente fazer os versículos que eu quero falar aqui com vocês hoje. Capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 somente hoje, tá? Capítulo 23, versículo 1 diz assim: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sobre o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações. Nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprimam o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Então, tanto o versículo 9 quanto o versículo 4 e 5, vocês já entenderam um pouquinho que a gente já falou sobre eles aqui. É aquela questão de você achar alguma coisa que é de alguém, você vai achar o dono. E aqui o texto ainda é mais enfático, falando sobre isso ser do seu inimigo, gente. Então, se Deus leva em consideração que nós devemos achar o dono
de alguém que é meu amigo, meu parente, alguém que eu não tenho nada contra, que dirá do meu inimigo? Nós precisamos entender que aquilo que não é nosso, aquilo que é do nosso próximo, seja de quem for, eu preciso entregar ao dono correto. Eu preciso cuidar daquilo que é do próximo, independente de quem ele é. Quando ele fala do jumento aqui, caído sobre a sua carga, e esse jumento é do seu inimigo, o que nós temos a tendência de pensar? Ah, é daquela pessoa que eu não gosto mesmo, esse carro que tá indo aí na enchente, ó, nem vou avisar que a água tá subindo, que vai levar na enchente, deixa, é do meu inimigo mesmo, é disso que tá se falando. Então quer dizer, se é de uma pessoa que você não gosta, você vai permitir que ela tenha um prejuízo, porque ela é seu inimigo, porque você odeia ela. Isso é ser um filho de Deus de verdade? Isso é agir com justiça de verdade? Então percebam que Deus está preocupado com leis civis de convivência de Israel com seus irmãos, mas também com inimigos, com pessoas que às vezes nos odeiam, com pessoas que às vezes nós não nos damos muito bem. Nós precisamos prezar pelo cuidado da mesma maneira. Nós precisamos agir com parcialidade da mesma maneira, ou imparcialidade, perdão, da mesma maneira. Nós devemos ser justos da mesma maneira, ser retos, obedientes a Deus da mesma maneira. Tá vendo? Então, o versículo 4 e 5 e o 9 tá falando daquilo que a gente já viu nos outros versículos. Agora, o versículo 1 diz assim: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Isso aqui, gente, a maioria desses versículos que estão aqui no início do capítulo 23 fala sobre ser testemunha de alguém, ser testemunha de um crime, ser testemunha de um roubo, ser testemunha de alguma situação contra o teu irmão, que às vezes é o que está sendo injustiçado, ou contra qualquer pessoa. Alguém te paga para testemunhar falsamente. Vai lá e fala que eu estava mesmo naquele lugar para eu poder receber o meu seguro. Vamos declarar lá para a polícia que a gente não viu não o carro sendo roubado. E tantas outras coisas, né? Que às vezes a gente dá aquele jeitinho brasileiro para não ser prejudicado, né? Ou os advogados de plantão que às vezes defendem realmente um homicida, um ladrão, um traficante. Essa pessoa está agindo errado, gente. Nós não deveríamos, ninguém deveria agir como defesa de alguém que está errado. Essa pessoa precisa pagar pelo seu erro. Então ela deveria ser julgada justamente e não injustamente. Isso é um pecado terrível diante de Deus, porque nós estamos agindo contrariamente à verdade. Qual é a verdade? Essa pessoa matou? Então, se ela matou, ela precisa pagar pelo seu erro. Ela roubou? Ela fez qualquer coisa que é contrária à lei de Deus ou à lei dos homens, ela precisa pagar por aquilo que ela fez. Então, nós, como filhos de Deus, Israel aqui nesse caso, precisava olhar para qualquer pessoa com imparcialidade. Agir de forma correta num julgamento. Quem é o certo, é o certo. Quem é o errado, é o errado. Mas se o errado for meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, Israel tinha obrigação de agir de forma justa, de agir de forma imparcial. Será que eu e você, na mesma situação, agiríamos corretamente diante de Deus? Pensa aí direitinho nesse momento. Se teu filho for pego roubando alguma coisa, você tem coragem de testemunhar que ele realmente roubou? Ou você vai negar e diante do juiz você vai dizer que ele não fez aquilo para tirá-lo daquele crime? Se alguém matar alguém e essa pessoa for da sua família, será que você tem coragem de testemunhar corretamente de que não foi essa pessoa mesmo que matou? Pode levá-lo preso, ele precisa pagar pelo crime. É disso que nós estamos falando. Então, quando a gente torce a justiça, quando a gente torce a verdade em nosso favor ou em favor de pessoas que nós queremos proteger e essa pessoa está errada, nós estamos indo totalmente contrária à lei de Deus e também à lei dos homens. Não achem vocês que a nossa Constituição hoje ela é diferente disso aqui, porque não é. A questão é que o ser humano, ele aprendeu a mentir. O ser humano aprendeu a testemunhar falsamente.
E isso é terrível diante de Deus. Quando você dá um falso testemunho, quando você conta uma mentira diante da justiça para tentar salvar alguém, você está indo contrário à lei de Deus. E isso é terrível. Nós precisamos ver com esse olhar. Israel tinha uma lei rígida nesse sentido, porque eles não podiam ir contra o Deus que estava livrando eles, que estava levando eles para uma terra que mana leite e mel. Gente, comparem a terra prometida com a Nova Jerusalém. Lembra disso? Vocês acham que no céu, na Nova Jerusalém, cabe homicida, gente? Cabe você testemunhar contra um homicida e falar, não, ele vai para Nova Jerusalém junto comigo, que fui santo? Tá certo isso? Então era permitido deixar alguém que estivesse indo contrário à lei de Deus dentro do povo de Israel para usufruir da terra prometida? Não, né? Então a gente precisa olhar com o mesmo olhar. Deus vai precisar ser santo nesse julgamento porque ele é santo. Então ele não vai permitir que ninguém que esteja fazendo algo errado ou alguém que também testemunhe algo errado contra o seu próximo faça isso e saia ileso. Deus vai ser justo em seu julgamento com quem quer que seja, ok? Ele foi com seu próprio filho, não vai ser conosco? Não imagine que Deus fará isso porque ele não fará. Versículo 2, tá falando a mesma coisa, né? Ó, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Então, mas aquela pessoa, coitada, ela é coitadinha, ela precisa ganhar aquele processo, porque se ela não ganhar aquele processo na justiça, ela não vai ter o que comer na casa dela. Mas o processo está correto? Ela está falando coisas corretas ou ela está colocando algumas meias verdades no processo? Ela está mentindo no processo para ganhar dinheiro da empresa que ela trabalhava ou de qualquer outra situação. Gente, isso é muito sério. Com Deus a gente não brinca. Ser cristão, ser judeu não era fácil, porque na verdade exigia de nós uma seriedade diante de Deus com a verdade. Não existe meia verdade. Não existe meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Ponto final, ok? Com Deus é dessa forma. Versículo 4 e 5 nós falamos. 6. Não perverta o direito dos pobres em seus processos, é a mesma coisa. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque eu não vou absolver o culpado. Então é pôr alguém no lugar de outro, né, na culpa. É disso que Deus está falando. E não aceite o suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Gente, quando alguém dá suborno para alguém, livrar alguém de alguma situação, quem está sendo prejudicado é quem faz as coisas certas. Então isso é muito, muito sério. A gente deveria ver o suborno como um dos pecados talvez mais terríveis do nosso tempo, assim como era no tempo de Israel. Porque o que é o suborno? Nada mais é do que eu pagar ou dar algum benefício para alguém, para ela ir a meu favor em uma causa que muitas vezes eu estou sendo errada. Eu estou sendo errado e eu estou pagando para me livrar daquela situação. Entendem? Então isso é muito ruim, isso chama-se corrupção do homem. E o homem cada dia mais vai se tornando um corrupto. Isso vai desde nós aqui até o mais alto escalão da sociedade e vice-versa. Vem desde lá de cima até aqui embaixo. Quando nós nos corrompemos com os nossos impostos, quando nós nos corrompemos com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente faz, tentando nos livrar de situações complicadas da nossa vida, nós estamos agindo exatamente como Deus está proibindo Israel de agir. E nós, como cristãos, temos que ver essa palavra não como uma lei que já está caída, que está ultrapassada, porque não está. Essas leis aqui não estão ultrapassadas. Assim como o homicida deve ser preso e pagar pelo seu homicídio, alguém que paga suborno para se livrar de algo também deve ser punido tanto quanto, porque ele está cegando a justiça, ele está prejudicando o justo em seu favor. Então isso é muito sério. Amém, queridos? Deixa eu ver que horas são.
9h28, na hora, cravado. Vamos orar. Marca aí, gente. Semana que vem a gente volta do versículo 10, então, que vai começar a falar sobre o sábado, sobre as festas. E nós vamos iniciar aí, então, o início de Deus falando com Moisés sobre o tabernáculo também. Agora, daqui para lá, é só glória. O negócio vai começar a ficar melhor ainda do que já tá, né? Então, vocês não percam aí as próximas aulas, que vai ser bênção demais, em nome de Jesus, tá bem?